Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A Câmara dos Deputados rejeitou o pedido de urgência para a tramitação do projeto da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, o conhecido PL das Fake News. Com isso, os deputados terão que aguardar a análise do texto por uma comissão especial, o que não tem prazo para acontecer. Ou seja, teremos uma tramitação mais demorada. Pois é, requerimento de urgência do PL das Fake News rejeitado no plenário da Câmara dos Deputados por 249 votos a 208. Lembrando que ele precisava de maioria absoluta, ou seja, pelo menos 257 votos para aprovação. Então, rejeitado para surpresa, com certeza, de muitos deputados com quem eu conversei hoje, inclusive para o presidente da Câmara, Arthur Lira, que acreditavam na aprovação desse requerimento de urgência. Parabenizo os parlamentares que ontem não deram urgência do projeto das fake news. Seria uma forma de balizar os excessos, das mídias sociais. Quem abre mão de um pouco da sua liberdade para ter segurança, acaba não tendo nem liberdade nem segurança. O PL das fake news vinha sendo debatido na Câmara desde 2020, depois que foi aprovado pelo Senado. O projeto cria medidas de combate a conteúdos falsos disseminados em redes sociais e aplicativos de mensagens. Pela proposta, a empresa, com mais de 10 milhões de usuários, ficaria obrigada a manter um representante legal no país para responder a determinações da Justiça brasileira. O texto determina ainda a pena de 1 a 3 anos de prisão pela divulgação de informações falsas e a remuneração do conteúdo jornalístico de empresas de comunicação utilizado em plataformas digitais quando não houver o compartilhamento do endereço original do material. Além disso, passa a ser crime promover ou financiar a disseminação em massa de mensagens com informações falsas por meio de contas automatizadas, as chamadas contas robôs. O projeto também prevê que todo o conteúdo publicitário ou impulsionado esteja assim indicado e proíbe agentes políticos de bloquear usuários para impedir acesso a seu conteúdo. O projeto prevê que alguns trechos, como o que criminaliza a disseminação de fake news, passariam a valer imediatamente após a aprovação, ou seja, poderiam ter efeito para as eleições deste ano. Para isso, precisam ainda do aval do plenário da Câmara e de uma nova votação no Senado, já que o texto original sofreu mudanças. E esse caminho pode ser longo. Afinal, por que a urgência foi rejeitada na Câmara dos Deputados? Qual é a resistência dos parlamentares ao texto apresentado? Vamos falar sobre essas e outras questões com Pedro Teixeira. Ele é repórter da CNN Brasil, está lá em Brasília acompanhando todas as movimentações, todos os dias. E é um prazer recebê-lo aqui no Item Mais. Pedro, bem-vindo. Um prazer te ter por aqui. Tudo bem, Carol? O prazer é meu. Sempre bom poder participar e contribuir com os nossos ouvintes. Opa, Pedro, já está aqui convidado para uma próxima oportunidade, mas hoje o assunto é PL das fake news. Tivemos os deputados rejeitando o pedido de urgência para a tramitação do texto. O que explica essa rejeição, hein, Pedro? Sempre quando a gente discute questões que envolvem uma tentativa de regulamentação ou uma tentativa de organizar as questões envolvendo a disseminação de notícias falsas na internet, no ambiente digital, o tema é sempre polêmico, né? Afinal de contas, boa parte dos parlamentares indicam que pode haver uma tentativa de censura ou de restrição do ambiente digital para a utilização política mesmo das redes sociais. O que aconteceu essa semana? Tem uma preocupação muito grande por parte de alguns parlamentares de tentar fazer com que o projeto de lei das fake news seja aprovado e sancionado com um período razoável antes das eleições de 2022, para que algumas dessas mudanças já possam entrar em vigor nas eleições deste ano. E aí eles votaram nesta semana o caráter de urgência do projeto lá na Câmara dos Deputados, que nada mais, nada menos do que tentar acelerar a discussão, já colocar em plenário
a votação do projeto. O projeto de lei das fake news ele já tinha sido aprovado no Senado em 2020, mas ele sofreu uma série de mudanças na Câmara dos Deputados, o que faz com que o projeto tenha que ser analisado na Câmara e volte para ser analisado pelos senadores antes da sanção do presidente Jair Bolsonaro. A votação lá na Câmara foi bem apertada, viu? Eram necessários 257 votos para aprovar o caráter de urgência do projeto, mas os parlamentares que são a favor do projeto de lei das fake news conseguiram 249 votos, ou seja, faltaram 8 votos para que o caráter de urgência fosse aprovado. Bom, sobre as expectativas desse projeto e por que boa parte dos parlamentares acredita que essa lei, que inclusive tem um nome bem extenso e, enfim, charmoso, Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, Carol, boa parte destes parlamentares tem uma preocupação que é muito razoável. Afinal de contas, a produção de notícias falsas sobre eles mesmos os atrapalha. Então, um adversário político deste adversário acaba tendo, nesse ambiente digital que a gente conhece hoje, a possibilidade de produzir alguma fake news, alguma notícia falsa dele próprio. Ou seja, os parlamentares manifestam essa preocupação com relação justamente a tentar evitar ou tentar criar um ambiente em que as notícias falsas elas não possam se disseminar aqui na sociedade. Basicamente é isso, essa é a grande preocupação dos parlamentares, esse é o principal ponto que fez com que eles tentassem de alguma forma acelerar a votação lá na Câmara dos Deputados. Como o caráter de urgência não foi aprovado pelos deputados, o trâmite agora volta à estaca zero, ou seja, vai precisar passar pelas comissões temáticas da Câmara dos Deputados, as comissões vão analisar e, se não tiver nenhuma manifestação ou desejo, principalmente do presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, muito provavelmente essa discussão acabe ficando para depois das eleições deste ano. Vamos ao PL em si, Pedro. O que o texto prevê? Quais são essas mudanças que estão previstas ali e que explicariam essa resistência dos parlamentares a uma aprovação? Carol, são 42 artigos do projeto de lei das fake news. Basicamente, o projeto propõe medidas que visam diminuir a disseminação de notícias falsas e aumentar as punições aos seus responsáveis. Ele também prevê novas normas para o funcionamento de serviços de busca, redes sociais e aplicativo de troca de mensagens. Um dos principais objetivos do texto lá na Câmara dos Deputados é tentar evitar aquele envio em massa de mensagem que a gente passou a acompanhar e entender um pouco mais a partir das eleições de 2018, quando os candidatos utilizavam principalmente os aplicativos de troca de mensagens para amplificar, para ampliar a mensagem e tentar acessar o maior número possível de pessoas através destas redes sociais e, muitas das vezes, sem filtro nenhum, as notícias falsas acabavam atingindo uma quantidade enorme de pessoas que passavam a acreditar que aquilo era uma verdade. Então, basicamente, o texto proposto lá na Câmara dos Deputados, que teve origem lá no Senado, ele tenta, de alguma forma, criar mecanismos que aumentam as punições para os responsáveis por propagar notícias falsas utilizando as redes sociais. O projeto é polêmico, viu? Até porque quase todos os atores envolvidos nessa peça, Carol, eles acabam criticando alguns pontos do projeto. Por exemplo, eu sei que a gente vai discutir um pouco mais sobre isso mais para frente, mas assim, tem uma crítica muito grande no artigo 22 que indica que a imunidade parlamentar se estende às redes sociais. Ou, por exemplo, um outro ponto importante que é bem criticado pelos especialistas que analisam o projeto de lei das fake news, que diz respeito à remuneração a produtores de conteúdos jornalísticos com base em direito de autor, ou seja, as redes sociais em tese teriam que remunerar os personagens que produzem conteúdo jornalístico, e isso de certa forma não ficava muito claro, ouvindo principalmente os representantes legais das empresas, eles acabavam dizendo que, de certa forma, isso poderia gerar muito mais complicação do que, de certa forma, organizar esse ambiente de propagação das notícias falsas, viu, Carol?
Pois é, Pedro, como você falava, as plataformas digitais, elas de fato têm um papel preponderante quando falamos de eleições, ou seja, elas trazem um grande impacto político. Com relação ao PL das fake news, é possível mensurar quais seriam esses impactos caso o projeto fosse aprovado ou rejeitado? E aí a gente fala não só de legislativo, mas também de executivo. Olha só, são vários lados que acabam se envolvendo nesse projeto, né, Carol? Tem uma questão importante, e aí foi uma manifestação que surgiu muito por parte dos parlamentares que são contra este projeto de lei. Boa parte deles fazem parte da base bolsonarista, fazem parte da base do governo federal, que manifesta uma certa preocupação com relação à censura. Então, o que eles dizem? Que, de certa forma, as empresas responsáveis pelas redes sociais ou os órgãos responsáveis por filtrar as informações que estão sendo propagadas nas redes sociais poderiam criar um certo mecanismo de censura. Isso é um ponto principal, esse foi um dos pontos importantes que fez com que, inclusive, o próprio presidente Jair Bolsonaro se manifestasse sobre o tema. Boa parte dos parlamentares do PL, que é hoje a maior bancada da Câmara dos Deputados, partido do presidente Bolsonaro, votou também contra o caráter de urgência deste projeto, indicando uma certa preocupação com relação à censura da manifestação dos parlamentares e também das pessoas que, de certa forma, querem se envolver nos temas políticos. As empresas de tecnologia, por sua vez, criticam que os mecanismos que dificultam o uso de dados de usuários para a publicidade digital, eles não são tão claros. Eles, de certa forma, poderiam dificultar o que precisa ser retirado, o que precisa ser filtrado, o que precisa ser verificado ou indicado que é uma propaganda política ou que é uma notícia falsa ou que não tem as informações científicas com relação a determinado tema ainda não são conclusivas. Enfim, as empresas de tecnologia, as empresas responsáveis pelos aplicativos e pelas redes sociais de uma forma geral, elas criticam que, de certa forma, a lei não deixaria tão claro quais seriam os pontos em que as redes sociais precisariam filtrar os conteúdos. Também tem as organizações não governamentais, tem, no caso, as produtoras de conteúdo jornalístico que, de certa forma, teriam que se envolver, muito no ponto em que eu disse que as empresas teriam que remunerar os produtores de conteúdo. Isso acaba gerando um certo conflito. Mas, falando politicamente, no cenário político atual, a principal preocupação, de certa forma, da base que não concorda com este projeto de lei é uma tentativa de supostamente criar mecanismos de censura, evitando que os parlamentares e as pessoas envolvidas nas questões políticas possam propagar a sua mensagem. Por outro lado, tem a nossa preocupação razoável, que é a dedicação, acho que de boa parte da sociedade, de evitar que as notícias falsas acabem se propagando. E aí, a gente tem um ponto importante. A gente está chegando em mais um período eleitoral do país, e a gente sabe que as questões envolvendo fake news se intensificam nesse momento muito para tentar influenciar o voto das pessoas. E aí seria importante, independente de ter um projeto de lei, independente das posições principalmente envolvendo, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem, de certa forma, vai ter mais mecanismos para evitar que as notícias falsas ou que o mau uso das redes sociais acabe sendo feito durante as eleições. É importante que a gente tenha uma forma de garantir que as pessoas, de certa forma, não recebam em grande quantidade notícias falsas, porque aí você acaba influenciando de forma negativa a sociedade. Esse é o principal ponto, é o impacto político. De um lado, os políticos que defendem uma certa regulamentação das redes sociais, da propagação de notícias. Por outro lado, também tem uma preocupação que é razoável de alguns parlamentares para evitar que a gente também não crie um mecanismo de censura para que as questões democráticas do país possam acontecer de forma natural. Precisamos muito disso. Pedro, mais uma vez, obrigada por essa conversa aqui no Item Mais. Já fica o convite, reforço o convite para uma próxima conversa e até lá, um abraço. Valeu, Carol, um abraço.
Minutos, uma notícia que acaba de chegar de Brasília. O Telegram assina a adesão ao Programa de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo da parceria é combater os conteúdos falsos relacionados à justiça eleitoral, ao sistema eletrônico de votação e às eleições brasileiras. É importante destacar que o TSE vinha tentando há semanas, para não dizer há meses, contatos com o Telegram, sempre sem resposta. Cartas chegaram a ser enviadas para a sede do aplicativo de mensagens em Dubai, mas nenhuma resposta foi enviada para o Tribunal Superior Eleitoral. Daí o ministro Alexandre de Moraes ter ameaçado derrubar o Telegram no Brasil. Eles se prontificaram, na mesma hora apareceram, pediram desculpas, houve um mal-entendido e daí agora, depois de uma reunião ontem, uma primeira reunião ontem entre representantes do Telegram e da Justiça Eleitoral, fecha-se assim esse acordo. Acordo que inclusive já foi fechado com outros aplicativos de mensagem aqui no Brasil, entre eles o WhatsApp. Tudo para não se repetir o que teria acontecido em 2018. Fortes indícios de disparo de mensagens e é fundamental evitar isso nessa eleição, especialmente porque o Telegram vinha desrespeitando a noção de transmissão de informação responsável e séria. Os acordos firmados pelo Tribunal Superior Eleitoral com grandes empresas de tecnologia estão entre as principais medidas da Corte para tentar combater as fake news durante o pleito de outubro. Qual é o risco das fake news para o processo democrático? Vamos com essa questão iniciar uma conversa com o João Pedro Favaretto. Ele é pesquisador do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. João, muito obrigada por conversar conosco. Bem-vindo ao Item Mais. Muito obrigado a você pelo convite, Carol. Bem, João, vamos olhar um pouquinho para as nossas leis, para as nossas instituições. A gente tem um papel preponderante hoje da internet, das redes sociais, quando falamos de eleições. Inclusive, é um papel que vem crescendo. Se olharmos os últimos anos, as últimas eleições, a internet teve um peso muito significativo no resultado. E é uma preocupação cada vez maior, porque ali naquele campo digital, o debate político, ele também acontece. Se a gente pegar, ao longo desse período, a evolução do papel da internet no processo eleitoral, nós temos leis acompanhando isso de forma eficaz, a ponto de garantir esse controle? Estamos acompanhando essas mudanças? As nossas leis e instituições eleitorais, elas foram construídas para lidar com propaganda eleitoral irregular de um jeito que é muito tradicional, né? É aquela lógica de que se um candidato ou um partido manifesta um pedido de voto que tem alguma irregularidade, esse candidato ou partido é punido de alguma forma e aquela propaganda é tirada do ar. Então hoje, no caso da desinformação, das fake news, tentativas de manipulação, a nossa legislação ela já diz que uma propaganda eleitoral que traz fatos sabidamente inverídicos, ou seja, uma propaganda que mente sabendo que mente, é ilícita e irregular. Então, para deixar claro desde já, o nosso problema hoje não é a falta de uma lei dizendo que fake news eleitorais são ilegais. Agora, é evidente que o problema desse modelo tradicional é que ele não funciona muito bem quando as redes sociais e a internet entram nessa equação. Principalmente porque hoje todo mundo tem um espaço para manifestar publicamente suas opiniões sobre política, divulgar informações, compartilhar notícias ou fatos que contribuem para a eleição do seu candidato ou que vão contra a eleição de outro candidato. E essa situação ela cria dois problemas bem sérios, né, em termos de atualização da legislação e das instituições. O primeiro problema é que não está mais claro o que os tribunais eleitorais têm que julgar e punir, porque hoje discurso eleitoral não está mais só no horário eleitoral, mas sim em todo lugar e são manifestados por quase todo mundo publicamente, não só candidatos, partidos e coligações. E a nossa legislação e os nossos tribunais ainda não concordaram, por exemplo, sobre o que é propaganda eleitoral e o que é só uma opinião política. Isso cria uma série de problemas, né? Foi o caso, por exemplo, de toda aquela complicação no Lollapalooza, em que um ministro do TSE entendeu que uma manifestação de um artista contra o candidato e a favor de outro era propaganda. E esse tipo de situação Lollapalooza, ele acontece todo dia nas redes sociais, porque é onde está todo mundo ao mesmo tempo opinando e publicando notícias verdadeiras e falsas que defendem e criticam candidatos e partidos. Então, é muito difícil hoje em dia diferenciar a opinião da propaganda eleitoral. E os nossos tribunais têm que fazer essa diferenciação para conseguir lidar com desinformação e com manifestações políticas na internet.
E o segundo problema é que a gente está falando de uma quantidade de discursos políticos eleitorais espalhados nas redes que é tão grande que o Estado não dá mais conta de monitorar e analisar a legalidade de todas essas manifestações sozinho. Então, às vezes, inclusive, quando a gente está falando de aplicativos de mensageria instantânea, o Estado nem tem acesso a esse material porque ele não é público. Só está em grupos fechados, às vezes protegido por criptografia, que é o caso do Telegram e do WhatsApp. E o PL da responsabilidade, transparência e liberdade na internet, que a gente apelidou de PL das fake news, né? Ele é um exemplo do Estado brasileiro se tocando de que ele precisa organizar a relação dele com as plataformas das redes sociais, com as empresas que controlam essas redes sociais, para conseguir lidar com essa tsunami de desinformação de uma maneira organizada. É uma coisa que ele faz nesse sentido, por exemplo, é regular o uso de bots, ou regular como as plataformas têm que controlar o uso de bots, que a gente sabe que são essenciais para divulgar em massa as notícias falsas. Então, ao invés do PL aumentar, por exemplo, a punição para fake news, ele prefere regular os meios que os desinformantes usam para divulgar conteúdo. E é claro que o desafio aí está em criar uma legislação que alinhe os interesses do Estado com os das plataformas, mas que não torne o Estado um controlador das plataformas, né? Que seria perigoso como um controlador da opinião pública. Então, em resumo, eu diria que as nossas leis e as nossas instituições precisam se atualizar urgentemente de duas formas. Uma, elas precisam aprender a diferenciar a propaganda eleitoral de opinião, e dois, elas precisam aprender a coordenar os esforços com as redes sociais para combater desinformação. Ou seja, João, pelo que você nos fala, na sua avaliação, o PL, chamado PL das fake news, ele não seria suficiente para coibir esse tipo de manifestação nas redes sociais ligadas à propagação de notícias falsas, correto? Eu diria que ele não é suficiente, mas ele é um passo inicial muito positivo. Existem várias questões criticáveis dentro do PL, mas ele pelo menos entende que a resposta para coibir a desinformação não está em só punir os responsáveis por manifestar a desinformação, mas está também em entender como as próprias redes sociais e os meios que a desinformação usa para divulgação podem ser modificados ou podem ser regulados de uma forma a diminuir a propagação dessa desinformação. Ainda nesse campo, João Pedro, tivemos um acordo promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral com as plataformas, com as redes sociais, e aí podemos incluir o WhatsApp, por exemplo, e inclusive o Telegram, que aderiu a esse acordo após uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, que tirou a plataforma do ar aqui no Brasil. Depois, essa decisão acabou suspensa, mas enfim, após aquela movimentação por parte do ministro Alexandre de Moraes, veio então essa adesão do Telegram a esse acordo, que é justamente voltado para combater a propagação de notícias falsas. Qual é a sua avaliação também com relação a esse papel do Tribunal Superior Eleitoral? Em que medida que esse acordo consegue garantir uma eleição mais livre de fake news? Eu arriscaria dizer hoje que essas parcerias do TSE acabam sendo mais importantes e mais eficazes para combater fake news no processo eleitoral do que tentativas de, por exemplo, criminalizar a desinformação ou até do que o próprio PL das fake news. Inclusive, eu acho que é por isso que é esse tipo de colaboração voluntária que está tão popular em outros países. Mas, enfim, por que eu acho que elas são mais importantes? Bom, primeiro porque essas parcerias, elas refletem uma vontade verdadeira das plataformas em alinharem os seus interesses com o do poder público, né? E por isso elas permitem que o TSE monitore as plataformas, monitore as atividades de moderação de conteúdo, de retirar a desinformação do ar, enfim, monitorar a divulgação de notícias falsas. Como as próprias plataformas aceitaram seguir essas metas e ajudaram na construção dessas metas, é mais provável que elas consigam alcançar essas metas, e se essas metas não forem atingidas, de ano em ano a gente pode revisar para as próximas eleições. E mais interessante é que quando a gente fala nessas parcerias específicas com as plataformas, elas permitem que soluções específicas para cada plataforma sejam construídas. Então, enquanto o PL das fake news quer criar regras gerais que devem ser seguidas por todas as redes sociais, por mais diferentes que elas sejam, uma parceria pode buscar resultados de uma forma mais alinhada com o que cada plataforma pode fazer. O que eu quero dizer? Por exemplo, o Facebook e o Instagram, a partir dessas parcerias com o TSE, passaram a identificar publicações relacionadas às eleições e redirecionar os usuários para informações oficiais sobre o processo eleitoral. Estima-se que isso representou um aumento de cerca de 250 mil acessos aos sites oficiais do TSE desde o início desse ano. O WhatsApp já tem outras medidas diferentes que funcionam melhor no aplicativo de mensagem. Então, por causa dessa parceria, ele vai desenvolver um chatbot para que os eleitores possam interagir com o TSE por meio de mensagens, tirando dúvidas sobre como
funciona a eleição. E o mais legal é que elas são medidas que não são restritivas, elas não limitam a liberdade de expressão das pessoas, elas não arriscam censurar opiniões sem querer. E elas são voltadas mais a disputar o debate público, a promover um debate de maior qualidade durante as eleições, o que é muito positivo para o processo eleitoral. Agora, eu não vou falar que por si só elas são suficientes, justamente pelo que a gente viu com o caso do Telegram, né? Elas dependem muito da boa vontade das plataformas. Então, se você tem uma plataforma, como no caso do Telegram, que realmente se recusa a trabalhar com o TSE e que, no final das contas, só acabou trabalhando porque precisou de um, entre aspas, empurrãozinho para cooperar, né? A gente vê que medidas voluntárias acabam não sendo suficientes. De qualquer forma, apesar das outras plataformas já cooperarem faz um tempo, não é difícil imaginar que no futuro vão vir outros aplicativos ou redes sociais que, assim como o Telegram, dizem que a independência delas do Estado é uma forma de autopromoção ou de se diferenciar da concorrência. Até a gente construir uma regulação que realmente reflita um consenso sobre como o Estado deve interagir com as plataformas, essa situação provavelmente vai se repetir bastante. Mas as parcerias voluntárias são muito positivas. A dificuldade, João Pedro, de combater as notícias falsas em ambientes digitais, ela não é uma exclusividade aqui do Brasil, é uma realidade mundial. A gente consegue traçar o comparativo do avanço aqui no Brasil ou retrocesso do nosso país em relação a outros países que também estão lidando com essa questão? Olha, eu diria que talvez seja até meio surpreendente, mas o Brasil não está muito atrasado em relação aos outros países no combate à desinformação, principalmente porque o debate sobre desinformação, como você disse, é um debate global, esse é um assunto muito novo, então ainda tem uma discussão muito grande sobre qual a melhor forma de lidar com isso. Não existe nenhuma solução que é comprovadamente eficaz, mas tem algumas tentativas. Então, curiosamente, apesar dos Estados Unidos terem sido um dos países mais afetados por desinformação nas eleições, eles têm pouquíssimas tentativas nesse sentido e as tentativas de solução mais concretas estão vindo da Europa. E elas seguem justamente essa ideia de que o papel do Estado do combate às fake news não é de polícia, né, de censurar ou de remover conteúdo, mas é de organizador e coordenador da atividade de moderação das redes sociais. Elas sim seriam capazes de controlar a proliferação de fake news de uma forma mais eficaz. Então, por exemplo, a Comissão Europeia, em 2018, construiu em conjunto com as plataformas um código de conduta de desinformação. Esse código de conduta ele tem uma série de metas e objetivos que as plataformas disseram que são capazes de cumprir, como dar mais transparência na propaganda eleitoral digital, desmonetizar de uma forma mais rápida e ágil contas que divulgam fake news, ou remover de forma mais rápida contas falsas e bots. E de tempos em tempos, as plataformas relatam para a Comissão Europeia os esforços e os resultados do cumprimento do código de conduta naquele período, e tem uma discussão sobre a necessidade ou não de atualização das metas, de correção ou modificação de obrigação. O que é legal aqui é que, se você perceber, o que os países europeus estão fazendo é muito semelhante às parcerias que o TSE e outras instituições brasileiras estão firmando com as plataformas de redes sociais. A diferença é que eles fazem isso em maior escala, de forma mais central, e visando um combate à desinformação que não é só eleitoral. Então, ao invés de ser só as instituições eleitorais que fazem parcerias com as plataformas, eles têm toda a Comissão Europeia fazendo parceria de uma maneira mais global, incluindo todas as plataformas para discutir qual é a melhor forma de lidar com desinformação e criando órgãos que servem para monitorar esses esforços e melhorar eles a cada ano. O fato é que o mundo inteiro ainda está explorando soluções para esse problema, mas as soluções colaborativas ou voluntárias ainda estão sendo prioridade hoje em dia. Se tem algum país, existem, eu acho que são pouquíssimos os países em que isso existe, que já tem uma verdadeira lei das fake news, ela é muito semelhante ao que o Brasil está tentando construir. Que a gente avance, o mundo avance cada vez mais com relação a esse tema. João Pedro, muito bom conversar com você. Já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade. Até lá. Muito obrigado, Carol. Tchau, tchau. Por aqui seguimos o nosso compromisso com a informação de qualidade correta, científica. É o Item Mais que volta amanhã com mais assuntos para você. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.